Tudo começou com uma batida na porta, suave e hesitante, quase receosa. Eu estava parada junto à janela, observando a escuridão lá fora, quando sua voz quebrou o silêncio. Posso apenas ter um abraço? Virei-me. Seu rosto estava corado, os olhos vidrados, algo frágil em sua expressão que eu jamais havia visto antes. Abri meus braços, pensando em nada além de oferecer conforto, ou pelo menos era o que acreditava. Mas quando seus braços me envolveram, não foi alívio o que senti, foi calor, uma quietude, uma pausa longa demais, e naquele instante algo não dito passou entre nós, algo que nenhum de nós poderia desfazer. A noite havia sido tranquila, ou assim eu pensava. Tinha acabado de concluir minha rotina habitual, arrumar a sala, apagar as luzes do corredor e verificar se a porta dos fundos estava trancada. O silêncio era reconfortante, daquele tipo que só surge quando o mundo exterior dorme, e a única coisa viva é o murmúrio suave das lembranças. Há algum tempo eu vinha me adaptando a essa nova normalidade. A ausência de um companheiro, o eco de passos que antes eram compartilhados, e o peso de uma solidão não expressa. Quando ele bateu levemente na porta do meu quarto, fiquei surpresa. Ele nunca fazia isso. Meu enteado sempre mantinha distância, respeitoso, quieto, um pouco reservado mesmo quando eu desejava que conversasse mais. Mas naquela noite, sua batida foi hesitante, como se tivesse ficado parado do lado de fora da porta por mais tempo do que deveria, debatendo se me incomodaria ou não. Abri a porta esperando uma pergunta casual, ou talvez apenas um pedido por algo como detergente para a roupa. Em vez disso, encontrei-o ali parado, descalço, vestindo calça de moletom e uma camiseta gasta, os olhos ligeiramente cansados, mas calorosos. Eu apenas tive um dia difícil, disse ele, voz baixa, quase envergonhada. Poderia me dar um abraço? Era inocente, até doce, um gesto simples, um momento de vulnerabilidade de alguém que raramente se permitia ser visto dessa forma. Assenti sem hesitar, dando um passo à frente e envolvendo-o com meus braços. O que me surpreendeu mais foi por quanto tempo ele se segurou. Seus braços se apertaram um pouco mais do que eu esperava, como se estivesse extraindo algo de mim que precisava há muito tempo. E eu deixei, porque naquele momento eu também precisava. Senti sua respiração contra meu pescoço, suave e ritmada. Ele cheirava levemente a shampoo e roupa limpa. Não havia nada sexual naquele momento, nem de longe. Era apenas pesado com o tipo de proximidade que acontece quando duas pessoas que dividem espaço há anos finalmente baixam sua guarda emocional. Eu o havia criado de muitas maneiras, não desde a infância, mas desde quando ele entrou em minha vida. Sempre tentei ser uma figura estável para ele. Após o divórcio, ele ficou não com o pai, mas comigo. E com o tempo, as linhas se tornaram borradas, não em ação, mas em conexão. Tínhamos nos tornado o conforto um do outro, mas nunca dissemos isso em voz alta, até agora. Neste silêncio inesperado, nossos corpos disseram mais do que palavras jamais poderiam. Ele se afastou ligeiramente, apenas o suficiente para olhar em meus olhos. Sua expressão era indecifrável, não confusa, não assustada, mas curiosa, até terna. Não sabia o que dizer. Procurei por alguma sabedoria maternal, alguma forma gentil de lembrá-lo das linhas que existiam por uma razão. Mas antes que eu pudesse falar, ele sussurrou. Faz tanto tempo desde que alguém me abraçou assim. E naquele momento, meu coração se partiu. Não porque fosse inapropriado, mas porque eu entendia. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Eu havia sentido esse mesmo vazio, dias, meses, até anos de ser invisível, intocada, não reconhecida. O tipo de vazio que cresce silenciosamente até explodir de formas pequenas e inesperadas. Convidei-o para sentar na beira da minha cama, pensando que ele poderia se abrir, talvez falar mais sobre o que havia causado seu dia difícil. Ele sentou perto, mas não muito perto. Houve uma pausa, daquele tipo de pausa onde você sabe que os próximos segundos vão importar. E eles importaram, porque em vez de falar sobre seu dia, ele perguntou suavemente. Por que você nunca se casou novamente? A pergunta me pegou de surpresa. Não era o que eu esperava. Olhei para baixo, incerta sobre como responder. Acho que simplesmente parei de procurar, disse.
e talvez tivesse medo de me machucar novamente. Ele assentiu devagar, pensativo. Você não merece se sentir sozinha, acrescentou. Sua voz tinha um tipo de sinceridade que parecia muito mais velha que sua idade. Virei-me para olhá-lo, e naquele olhar vi algo que não havia visto antes. Não apenas apreço, mas algo mais profundo, mais emocionalmente complexo. Não era amor no sentido romântico, ainda não, mas um tipo de conexão que implorava para ser vista, para ser sentida. Ainda assim, hesitei. Levantei-me, caminhei até a janela, olhei para a noite além do vidro. O quarto estava penumbrento, apenas a pequena luminária ao lado da minha cama oferecendo luz. Ouvi-o se levantar também, seus passos suaves no tapete. Desculpe, disse ele atrás de mim. Não quis tornar as coisas estranhas. Você não tornou, respondi, virando-me ligeiramente. Você apenas me lembrou de algo que esqueci, que ainda sou uma mulher, que ainda sinto. Ele se aproximou. Eu também? Disse. E não sei o que é isso, mas não me senti tão seguro com alguém em muito tempo. Meu peito se apertou. Minha mente acelerou. As linhas estavam tremendo agora, não cruzadas, mas balançando sob o peso da possibilidade. E eu sabia que se permitisse que este momento continuasse, levaria a um lugar que jamais imaginei. Um lugar que uma vez prometi a mim mesma que nunca iria. Mas também sabia outra coisa, que a vida, com todo o seu caos, havia nos trazido aqui, não por acidente, mas talvez por alguma estranha reviravolta do destino que nenhum de nós conseguia entender completamente. Sentei-me novamente. Ele se juntou a mim, desta vez mais perto que antes, nossos joelhos quase se tocando. O ambiente parecia carregado de algo não dito, mas não indesejado. Minha mão repousava perto da dele, e não a movi quando ele roçou contra minha presença, apenas centímetros de distância da minha. Nosso silêncio era mais alto que qualquer palavra poderia ser. Continuei me dizendo que aquilo era apenas um momento de vulnerabilidade, uma rachadura no muro que havia permanecido forte por tanto tempo. Mas quanto mais ficávamos ali, lado a lado, sem nos tocar, mas conectados por algo invisível, mais difícil se tornava mentir para mim mesma. Eu não era imune, nem à dor, nem ao calor, nem a ele. Olhou para mim novamente e havia uma suavidade em seus olhos que roubou meu fôlego. Não era o tipo de olhar que um filho dá a uma figura maternal. Era outra coisa, uma admiração silenciosa, uma pergunta que tinha medo demais de fazer em voz alta. Meus instintos gritavam para me levantar, quebrar a tensão, caminhar até a cozinha e me distrair com pratos ou barulho, mas meu corpo não se mexeu. Minha mão ainda estava perto da dele, ainda roçando levemente contra ele. Era um contato gentil, mas parecia fogo sob minha pele. Quando finalmente falou novamente, sua voz estava baixa. Você já sentiu algo que não fazia sentido, mas ainda assim parecia certo? Engoli em seco. Sim, sussurrei sem nem perceber que havia dito. Eu havia. Estava sentindo agora. Ele se inclinou para trás ligeiramente, me dando espaço como se para mostrar que não estava me pressionando, não tentando cruzar um limite que eu já não tivesse convidado, mas estava lá, o momento. Estava sentado entre nós, respirando pesadamente e esperando que um de nós o terminasse ou o abraçasse. Senti seus olhos procurando os meus, gentilmente, cautelosamente, como se pedindo permissão não para me tocar, mas para me compreender. Havia passado tanto tempo negando a mim mesma o direito de sentir, de ser vista, de ser desejada. E agora que estava aqui, me encarando com tanta honestidade, não sabia o que fazer. Virei-me para ele lentamente, meus joelhos de frente para os dele. E por alguns segundos apenas nos olhamos, sem palavras, apenas duas almas percebendo que haviam vagado para território desconhecido. Ele estendeu a mão, seus dedos afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Não o impedi. Minha respiração mudou, aprofundou. Podia sentir meu coração batendo contra minhas costelas. Fechei os olhos tentando resistir à onda de emoção inundando meu peito. Mas quando os abri novamente, ele ainda estava lá, ainda esperando, ainda perguntando com os olhos. Então, no mais silencioso dos movimentos, estendi a mão para a dele. Estava quente, tremendo um pouco.
Segurei-a por um momento antes de colocá-la gentilmente em minha perna, não por sedução, não por permissão, mas por conexão. A honestidade do gesto nos desfez a ambos. Ele se inclinou para a frente, sua testa repousando suavemente contra a minha. Podia sentir a vulnerabilidade derramando dele. Não quero arruinar nada, sussurrou. Eu apenas preciso me sentir próximo de alguém. E agora não consigo pensar em mais ninguém que me veja da forma como você me vê. Senti lágrimas se acumularem em meus olhos, não de confusão, mas de reconhecimento. Havia passado anos, sendo forte para todos os outros. Havia mantido famílias unidas, enxugado lágrimas, colocado outros antes de mim mesma, e agora alguém estava criando espaço para mim. Não me importava como parecia errado de fora. Tudo o que sabia era que, dentro deste momento, me sentia real. Nossos lábios se encontraram, não com fome, não imprudentemente, mas como duas peças de quebra-cabeça se encaixando no lugar. O beijo foi gentil, exploratório, cheio de um tipo de reverência que fez minha pele se arrepiar. Ele se afastou primeiro, seus olhos examinando os meus. Você está bem? Perguntou. Assenti devagar, meu polegar acariciando sua mandíbula. Sim, eu apenas... Nunca pensei que sentiria isso novamente. Não assim. Ele me beijou novamente, desta vez mais profundo, mais certo, e minhas mãos encontraram seus ombros, segurando-o como se ele pudesse desaparecer se eu o soltasse. Nossos corpos se inclinaram um para o outro, hesitantes mas dispostos. Cada movimento parecia deliberado, o lento desfazer do medo, a exploração cautelosa de um limite que nenhum de nós havia planejado cruzar. Não estávamos com pressa. Não, era sobre luxúria. Era sobre finalmente ter permissão para sentir. Quando nos deitamos na cama, o quarto pareceu se borrar ao nosso redor. Suas mãos eram respeitosas, mas curiosas, traçando o contorno da minha cintura, então pausando como se esperando por confirmação. Assenti, meu corpo respondendo da mesma forma, cada nervo vivo de sensação. Ele beijou ao longo da curva do meu pescoço, me respirando como se memorizasse cada centímetro. Exalei uma respiração trêmula, fechando os olhos e me deixando cair no calor de tudo aquilo. A forma como ele me tocava era terna, como se soubesse há quanto tempo havia sido desde que alguém me tratou como se eu importasse. Nossas roupas saíram devagar, cuidadosamente dobradas no momento em vez de arrancadas pelo desejo. Ele olhou para mim, toda eu, sem julgamento ou hesitação. Você é linda, disse. Sua voz rachando ligeiramente. Queria rir, desviar, dizer algo autodepreciativo, mas me detive. Pela primeira vez, aceitei o elogio sem resistência. Nossos corpos se encontraram completamente e o tempo pareceu parar. Cada movimento era uma conversa, um lento desdobramento emocional. Ele se movia com cuidado, sempre me observando, certificando-se de que eu estava com ele a cada respiração. Nunca me havia sentido tão simultaneamente exposta e segura. Cada toque, cada suspiro, cada mudança de peso estava cheio de intenção. Agarrei-me a ele, não por desespero, mas por finalmente entender como a intimidade poderia ser quando vinha da verdade em vez da obrigação. Ficamos lá depois, emaranhados em silêncio, o peso do que havia acabado de acontecer afundando. Apoiei minha cabeça em seu peito, ouvindo a batida do seu coração. Isso foi errado? Perguntou suavemente, quase como uma criança com medo da resposta. Demorei um momento antes de responder. Talvez tenha sido inesperado. Mas não pareceu. Errado. Ele beijou o topo da minha cabeça. Não quero que isso seja um erro. Então não precisa ser, respondi, incerta do que isso significaria amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano, mas absolutamente certa de uma coisa. Permanecemos assim por um tempo, pele contra pele, coração afundando na quietude silenciosa de algo que nenhum de nós tinha palavras para definir. Não havia sido planejado, não havia sido procurado, mas havia sido real. E naquela realidade encontrei algo que havia perdido há muito tempo. Um pedaço de mim mesma que pensei ter desaparecido com o último beijo de um casamento fracassado. Mas não havia. Apenas estava esperando pelo momento certo, o toque certo, a conexão certa, por mais impensável que pudesse parecer. A manhã seguinte trouxe um silêncio para o qual não estava preparada.
A luz suave entrando pelas persianas fazia pouco para aquecer o frio em meu peito. Ele ainda dormia, seu peito subindo e descendo num ritmo que parecia pacífico demais comparado à tempestade que se formava silenciosamente em minha cabeça. Olhei para o teto, imóvel, presa entre o conforto de seu corpo ao meu lado e o caos do que havíamos atravessado. Não havia como negar a ternura da noite. Não havia como negar que cada beijo, cada toque, havia parecido curativo. Mas agora, na luz sóbria do dia, o peso das consequências começou a se assentar como poeira em meus pulmões. Saí da cama cuidadosamente, não querendo acordá-lo. Não porque me arrependia de algo, mas porque precisava de espaço para pensar. Meu reflexo no espelho me deteve. Havia uma suavidade em meus olhos, uma vulnerabilidade que não estava lá, há anos. Contudo, sob essa suavidade havia medo. Medo do julgamento. Medo de mal-entendidos. Medo de que este momento de proximidade pudesse se tornar uma cicatriz em vez de uma cura. Sentei na beira da cama e envolvi meus braços ao redor de mim mesma, tentando me agarrar ao pouco de clareza que conseguia encontrar. Sempre havia sido a cuidadora, a protetora, a forte. Era a mulher que nunca vacilava, que juntava os pedaços, que fazia o que era esperado sem reclamar. Mas agora havia deixado alguém entrar. Alguém que havia olhado para mim não como uma figura de responsabilidade, mas como uma mulher. E isso, de alguma forma, havia desfeito todos os papéis que construí para mim mesma. Ele se mexeu atrás de mim, um gemido suave escapando de seus lábios enquanto estendia a mão para mim instintivamente. Seu braço envolveu minha cintura e seu rosto se pressionou contra minhas costas. Você saiu da cama, murmurou, ainda meio adormecido. Está tudo bem? Queria dizer que sim, queria dizer que estava tudo bem, mas as palavras ficaram presas em minha garganta. Só precisava de 1 minuto, respondi, minha voz mal audível. Ele sentou devagar, esfregando os olhos, e quando olhou para mim, não havia culpa em seu olhar, apenas preocupação. Isso tornou as coisas mais difíceis. Você se arrepende? Perguntou gentilmente. Virei-me para encará-lo, incerta sobre como responder. Não, disse após uma longa pausa. Mas estou com medo do que isso significa. Seu rosto caiu ligeiramente, não de vergonha, mas de empatia. Você não precisa carregar isso sozinha, disse. Sei que a noite passada foi mais que apenas conforto. Eu senti também. Assenti, meus olhos se enchendo de lágrimas. Não é apenas sobre o que sentimos, é sobre o que vem depois, sobre como enfrentamos isso, como explicamos, se é que podemos. Ele pegou minha mão, entrelaçando seus dedos com os meus. Então não vamos explicar agora. Vamos apenas sentir. Vamos apenas ficar nisso por um momento antes que o mundo entre e nos diga o quão errado isso é. A verdade de suas palavras me atingiu mais forte do que esperava. Porque eu já estava antecipando vergonha antes mesmo de termos tido chance de respirar. Porque estava me preparando para arrependimento quando nada da noite passada havia parecido, forçado ou sujo. A intimidade que compartilhamos não havia sido impulsiva. Havia sido lenta, honesta, cheia de pausas e permissão. Havia sido sobre ser vista. E ainda assim, o mundo fora deste quarto jamais entenderia isso. Eles reduziriam, a rótulos tornariam feio. Esse pensamento fez meu peito se apertar novamente. Levantei e me movi para a janela, puxando a cortina ligeiramente. A rua abaixo estava quieta, alheia. O sol havia subido mais no céu, e em algum lugar ao fundo podia ouvir o ruído suave do cortador de grama de um vizinho. A vida ainda se movia, indiferente à nossa noite, à nossa confusão. O que somos agora? Perguntei quietamente. Você e eu? Ele não respondeu imediatamente. Levantou-se e caminhou até onde eu estava, parando atrás de mim. Suas mãos repousaram em meus ombros. Ainda somos nós, disse. Mas agora talvez com mais verdade que antes. Virei-me para olhá-lo, minha voz tremendo. Mas a verdade pode ser pesada. Ele assentiu. Então vamos carregá-la juntos. Era estranho como essas palavras simples acalmaram algo em mim. Estava esperando que ele fugisse, que entrasse em pânico, que descartasse a noite como um erro nascido da fraqueza. Mas ele não fez nada disso. Em vez disso, criou espaço para meu medo.
reconheceu-o sem tentar apagá-lo. E isso, mais que qualquer coisa, me fez querer acreditar que isso poderia ser algo mais que um momento perdido no tempo, que poderia significar algo mais profundo, algo que valia a pena segurar mesmo se desafiasse a razão. Ainda assim, o peso da realidade estava se infiltrando. Haveria perguntas, haveria consequências, mas por enquanto, tudo o que eu tinha era este quarto, esta luz matinal, e o homem que havia pedido nada além de um abraço e acabou abrindo uma porta que não sabia ter trancado tão apertado. Meu coração ainda estava incerto, mas não estava mais congelado. Só isso já parecia o começo de algo que valia a pena explorar, mesmo que o mundo não estivesse pronto para isso. Nos dias que se seguiram, nos movemos pela casa mais gentilmente, como duas pessoas que haviam tocado algo sagrado e não queriam machucá-lo. Não nos apressamos em explicações ou decisões. Em vez disso, permitimos que o silêncio falasse por nós. E naquele silêncio, encontrei algo inesperado. Paz. Pela primeira vez em anos, me senti vista, não apenas como uma mãe ou como uma mulher se recuperando da perda, mas como um ser humano merecedor de ternura. Ele não tratou a noite como um erro. Não recuou de mim. Se alguma coisa, tornou-se mais atencioso, ajudando mais, ouvindo mais, e oferecendo garantias silenciosas com a forma como olhava para mim. Conversávamos até tarde nas noites, nem sempre sobre o que havia acontecido, mas sobre tudo o que veio antes disso. A solidão, o silêncio, os sonhos quebrados que ambos carregávamos. E lentamente, algo caloroso começou a crescer entre nós, não apenas enraizado naquela única noite, mas em todo o entendimento não dito que nos havia levado até lá. Ainda não tinha todas as respostas. Ainda havia medo no fundo da minha mente, sussurros do que as pessoas poderiam dizer. Mas pela primeira vez, não estava deixando esse medo decidir a forma da minha vida. O que aconteceu entre nós não havia sido errado, havia sido honesto. E se a cura podia ser encontrada em lugares que nunca esperávamos, então talvez, apenas talvez, este fosse o início de algo que poderíamos atravessar juntos.